Eu sempre fui uma criança bem irritada, né? Bem assim, com as questões de crises, né? Odiava escola, odiava, só que adorava estudar. Sabia ler, lia enciclopédia com 5, 6 anos, então assim, não era normal, entende? Daí na escola eu tenho uma professora assim que me marcou muito, que foi a dona Ivone Friso, né, amiga de uma mãe de uma amiga minha na época, né, a Kelly Friso. Kelly, se estiver por aí, você vai saber que eu era diferente, então eu era autista. Então, mãe, assim, com certeza ela foi um marco, né? Porque ela me aceitou do jeito que eu era, ela me deixava no intervalo na sala de aula, me dava atividades, porque eu odiava o intervalo. Eu apanhava, eu não sabia correr, eu não queria ficar naquele barulho, naquele movimento, aquelas crianças correndo, se batendo, aquilo era tortura, gente. A escola, assim, para o autista que não... É tortura, né? Que não tem a inclusão, né? E hoje também, falando depois de inclusão, né? É deprimente, né? Mas daí eu odiava a escola. Eu era carregada na escola, agarrava no portão e batia, chutava. Era uma cena, assim, de terror, sabe? Se a gente for ver hoje. Mas eu vi, assim, que depois, quando a gente estava analisando o diagnóstico da Gabi, ela tinha essa mesma característica, né? E daí, minha mãe, na época, eles sempre me levavam no médico, mas como eu falava, eu andava, né? Eu estudava, tinha parte cognitiva normal. Na verdade, eu tinha, já desde pequena, altas habilidades. Os professores queriam sempre me passar, né, no ano seguinte, né? Antecipar. E daí, meus pais não queriam, achavam que não era necessário, mas eu via que hoje, assim, seria muito melhor para mim, sabe? Porque eu sairia daquele nível de crianças né, que era daquele conteúdo que era desinteressante, né, e seria melhor para mim. Mas, enfim, e daí eu ia no médico. Eu lembro de eu fazendo muitos exames de eletroencefalograma, que era o que tinha na época, né? E só que nada. Até o médico, quando eu era criança, ele ia em casa, pra você ver, né? Ele ficava me observando. Ele era neurologista, ele ficava me observando para ver o que eu tinha diferente. Ele notava realmente que eu brincava sozinha, eu não tinha socialização nenhuma, mas ele não sabia o que era. E daí, quando a Gabi, a gente ficou observando que ela tinha algo diferente, né? Na verdade, ela tem as mesmas estereotipias de 7, 8 meses. Até hoje, assim, é incrível, sabe? Eu vejo o balançar dela, sabe? O sacudir, hoje bem menos, né? Porque ela tem toda a regulação, ela consegue. E a dela tem momentos que ela faz, que ela precisa. Porque, assim, a estereotipia você não tem que interromper, você tem que dar liberdade e orientar, né? O que, para a criança não ser, deixar taxada como esquisita, estranha, né? Ainda mais ela, se ela ficasse se balançando aqui, não seria, assim, conveniente, né? Então, assim, orientar a criança nesse sentido. E daí eu levava no médico, mas isso assim, foi 1, 2, 3 anos, até que eu falava, doutora, ela tem algo diferente, ela chora muito, ela se joga no chão. Daí aquela coisa espera, né? Que hoje assim, são anos que a gente teve, assim, graças a Deus, assim, ela foi preservada nesse sentido, mas são anos que às vezes para alguns autistas, né, são cruciais, né? E daí deixa ela entrar na escola. E daí eu tinha medo dela entrar na escola, porque ela não falava. Como que você vai colocar uma criança, né, com 5 anos, 4, 5 anos na escola que não fala? Se ela cair, eu não vou saber quem bateu, o que aconteceu, não sabia fazer a higiene. Então, assim, era muito sofrido, né? Porque eu trabalhava muito, meu marido também, 10 horas por dia. Daí a gente pagava uma babá, mas ela ficava com a minha mãe. Então, assim, totalmente confiança, né? Tem essa questão de você deixar com uma pessoa de confiança, porque a gente sabe que meninas, né, autistas, elas têm muita propensão de sofrer abusos, né? E abusos eu falo de tanto físico quanto emocionais, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que levantar, é terrível, mas a gente tem que cuidar, né? Então, e dentro da família, né? 40% dos abusos são de familiares, né? De pessoas que convivem, né? Então, isso... mas não vai fazer, a gente tem que cuidar, né? Preservar a criança o máximo que puder. E daí levando ela, né, para essa, daí começa, né, uma via sacra de
médicos, né? O pezinho vai no ortopedista. Não fala direito, vai na fono. E isso, assim, eu nunca tive ninguém, né? Eu falo assim, eu falo para Marisa, que é da PAI, se eu tivesse conhecido Marisa nessa época, eu conheci depois, né? Mas se eu tivesse conhecido ela na época, eu não teria, né? O que as pessoas falam, preconceito porque é a PAI, isso. Eu falei, meu Deus, eu me agarraria com a Marisa, me ajude. Eu não tive nenhuma mãe que falasse, não, faz isso, porque eu acho que teu filho tem autismo, né? Porque eu trabalhava e a hora que eu tinha, falei com meu marido, falei, não, vamos para médico. Só que eu ficava naquela, vários médicos e nada né, se resolvia. Até que a pediatra de Curitiba dela falou, olha, eu vou encaminhar para o neuro, então. Eu fui na neuro, fiz os exames, assim, básicos, né? Ela tinha alta assim, um nível alto de sinapses, né? Então, ela pensava muito rápido, então eu não conseguia falar, não conseguia, né, aprendia as coisas muito fácil, então se desinteressava, já ia para outra coisa. E daí veio o diagnóstico autismo. Beleza, é isso. Eu não tive, gente, eu não sei se... Não tive luto. Gente, não tive luto. Aquilo ali eu sei o que é, agora eu vou. Bora, né? O que é autismo? Não sabia nem o que era autismo. Eu era diferente, não sabia. Daí a médica falou assim, olha, você também tinha que investigar, hein? Eu falei, o que investigar? Eu falei, porque daí fez toda a anamnese, toda né, a questão. Você fala, eu também tenho. Daí ela falou, não, você tem que investigar, porque eu tenho certeza que você tem. Eu falei, doutora, mas agora eu tenho que cuidar da minha filha. Eu não consegui investigar, na época eu tinha 35 anos por aí, né? Daí eu falei, não tem como. Sem clínica em Paranaguá, né? Correndo atrás de terapeuta, chegando. Graças a Deus, na época eu tive da Heloísa, né? A Heloísa Marinho, uma psicóloga maravilhosa, né, Gabi? Que nos ajudou muito na época. Então, o plano não pagava, né? O plano de saúde não cobria as terapias. E daí a gente faz aquele pacote necessário, urgente, e bora. Então, ela ia para a clínica e saía correndo pro portão, gritava. A única coisa que conseguia falar era socorro! Socorro! E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Essa menina nunca vai entrar nessa sala com essa psicóloga. E daí a sessão ficou ali, né, Gabi? É normal para essas crianças que vão na psicóloga pela primeira vez. Eu vejo várias esse tipo de coisa também. Hoje, criança né? correndo pro portão, chorando, se jogando no chão. Depois consegue, né, Gabi? Depois de algum tempo ela acaba se adaptando com a psicóloga. Até a criança até chora para não querer ir embora. Isso mesmo. A gente agora vê isso, né, Gabi? Mas o início é assim, né? É tortuoso e faz como você pode, porque assim o que eu senti vem a culpa da mãe também, né? Ai, nasceu diferente, porque tem alguma coisa dessa mãe. Você, a médica, falou que você era autista, o gene ruim vem daí. Né? A mãe já vem aquela culpa, que trabalha fora, né? Que a criança, primeiro filho, né? E vem toda aquela carga, e daí vem gente te culpando, né? Então, assim, é cruel, né? É cruel. Ela estava com 3 anos. Ela entrou na escola, já coloquei ela tarde. Eu comecei a investigar com 3, daí fica aquela rotina de médico. Daí, ela entrou com 5 anos na escola, daí 6, né, o diagnóstico. 8, ela começou terapias. Foi com 6 anos. Na verdade, em casa, eu começava a fazer com ela terapias, né? Foi pesquisando. Fui pesquisando, na época eu usava aquele método Sunrise, né? Que é tirar a criança do mundinho dela, da caixinha e começar a interagir da forma que ela conseguia e trazer para ela, para as rotinas que ela precisava, né? As habilidades que ela precisava, ir no banheiro, pedir, né? Comer, enfim, se vestir. Porque tudo isso é muito difícil no início, né? A parte sensorial dela e a parte comportamental toda impedia de naturalmente colocar uma meia, entende? Uma calça jeans, um uniforme, sei lá. Tudo assim, a demanda é muito grande. Você que está nesse início sabe, né?